Severance, segunda temporada chegou ao fim, Ruptura chegou ao fim, muitas teorias, muitas resoluções, muitos duplos. Tem o de dentro, tem o de fora, e aqui nesse vídeo a gente vai fazer o nosso veredito do que aconteceu, se é que aconteceu muita coisa, pouca coisa nessa segunda temporada. Breno Deolindo e Giovanna Pagano. Olha, eu e Marcelo Hessel já falamos muito, mas Breno Deolindo já apareceu aqui conosco em várias oportunidades, inclusive bate-papo de Arcane, não é mesmo, Breno? As teorias não são estranhas pra mim, Giovanna Pagano. Tô acostumado com esse território, mas eu queria deixar claro aqui que Ruptura eu assisti de uma forma um pouquinho mais casual que os dois que estão aqui na mesa comigo. Então, acho que no mínimo eu trago um ponto de vista diferente, eu vou tentar só me manter na altura da discussão. Não, com certeza vai se manter, mas eu quero já abrir perguntando o que você achou dessa temporada. Galera aí de casa já aproveitem, vão deixando aí nos comentários. Mas, Breno, gostou ou não dessa temporada? Ou mais ou menos? Cara, eu gostei porque o final é bem legal, né? Mas o caminho do meio ali ficou um pouco esquisito, começou a ficar um pouco devagar demais pra mim. Entendo e aprecio a importância pra construção de mitologia, construção de universo, mas tava meio chato, né? Dei umas pescadas ali em um episódio ou outro, não foi aquela experiência 100%, acho que eu gostei um pouquinho mais da primeira temporada, mas acho que a segunda temporada eu vou levar com bastante carinho porque ela me lembra bastante um dos meus jogos preferidos da vida, que é Alan Wake 2. Eu falei disso num vídeo do The Enemy que sai essa semana também, e toda a plot da reintegração do Mark me lembra muito esse jogo em específico. Então, mesmo quando não tava aquelas coisas ali mais pros últimos 3 episódios, eu ainda conseguia apreciar e falar, olha só, Sam Lake, o cara da Remedy, com certeza influenciou isso daí. Então, de forma geral, foi bem divertido. Ó, essa segunda temporada, só pra gente dar um resumo rapidão aqui, a primeira temporada terminou com os Inis, o pessoal de dentro, apertando o botãozinho lá, sempre tem um botão. Você apertando o botãozinho lá, que joga eles pra fora durante um momento, tipo um vislumbre do mundo externo, e aí isso cria toda uma celeuma lá, toda uma situação, e temos a reintegração do Mark, ou seja, ele passa por um procedimento médico em que mexem lá no botãozinho na cabeça dele, e aí ele passa a delirar, né? Tipo, tem um lado de dentro, tem um lado de fora, e assim, ele se apaixonou por outra mulher, tá sofrendo de luto pela mulher dele, aí sofre de luto por 2 mulheres, aí realmente a coisa complica aí afetivamente nesse quadrângulo amoroso, um hexágono amoroso. Essa segunda temporada, eu acho que ela procurou se aprofundar muito mais sobre a dinâmica de internos e externos. Essa parada da psicologia e do aprofundamento sobre quem nós somos como pessoa, como a memória nos define como seres humanos e toda a implicância das nossas vivências, das nossas experiências formarem quem nós somos hoje, são discussões que eu gosto muito. Então, sempre que a gente se adentrava nesses pontos, eu sempre curti, gosto muito das discussões envolvendo os internos e externos e como isso se culmina no último episódio, principalmente com eles conversando entre si e textualmente mostrando aí a situação de que eles se veem de forma diferente e como administrar essa posição dos dois. A minha questão é que, se você parar pra pensar, a segunda temporada e a primeira temporada, elas têm uma forma muito parecida. Por exemplo, na primeira temporada, se não me engano, a grande reviravolta da Gemma, da gente descobrir que a Gemma é a Miss Casey, é entre 7º e 8º episódio. Então, essa foi a grande informação que nos foi entregue na primeira temporada. Eu tô falando com algumas pessoas que começaram a primeira temporada e elas viraram pra mim e falaram, cara, eu só comecei a engatar no 6º, 7º episódio. Eu gostei desde o primeiro eu já tava bem atraída, assim, pela trama, mas tem muita gente que acaba engatando em Ruptura meio que do meio pro final. Nessa segunda temporada, se você pensar, ela segue uma lógica meio parecida, porque a grande revelação dessa temporada, além dos números, que foi um mistério que foi criado lá desde o começo da série, é a questão de que a Cobell criou a Ruptura. E isso também é entregue no 8º episódio, assim como na primeira temporada a gente também tem aí uma grande revelação nos 45 do segundo tempo, e o final da temporada que termina meio que como um gancho, mas o Breno apontou uma coisa muito interessante e o Hessel também, que a segunda temporada ela não finaliza com um gancho, ela finaliza mais como uma estabilização dos personagens, do tipo, eu tomei essa decisão e é isso agora que vai acontecer. Eu concordo com essa visão, acho que eles estabelecem narrativamente uma escolha, mas ao mesmo tempo fico muito curiosa para saber as consequências de tudo isso. Então, pela primeira vez, a gente vê a Lumon sendo atacada diretamente e a gente vê consequências graves, a gente não vê ainda, né, consequências graves das coisas que aconteceram nessa segunda temporada, que envolvem, por exemplo, o homicídio
dentro da empresa. Uma pessoa morreu e outra pessoa foi responsável por matar esse funcionário, que era um grande funcionário do alto escalão, que era o Drummond. Então, apesar de não ter um gancho propriamente dito do She's Alive, eu ainda fico muito compenetrada para tentar entender o que essa terceira temporada vai trazer de discussões entre internos e externos e também de como a Lumon vai ver toda essa situação que está acontecendo agora, que é um pandemônio. A primeira temporada, as duas temporadas são diferentes, né? Apesar, como você falou, a primeira temporada acaba acelerando a trama com revelações, que aí a segunda temporada meio que desenrola tudo isso. Mas a primeira foi muito para você definir o tema e você definir o clima, você definir a estética da série, você definir tipo, aquela dinâmica, tipo, deu 9 horas da manhã, você tem que estar entrando no trabalho, deu 5 horas, passa no elevador, vai para casa, tudo que acontece fora do trabalho é muito desinteressante comparado com o mistério dentro da Lumon. A primeira temporada foi muito para você determinar o universo em si. E questões da mitologia do universo também, que aí na segunda temporada desenrola. A segunda temporada é mais, tipo, direto ao ponto, assim. Obviamente ela faz muita volta, especialmente depois da reintegração, que você tem os primeiros episódios muito direto ao ponto, você fala, ó, a gente precisa resolver tudo o que está acontecendo aqui, aí você começa meio que dar voltas quando você suspende o Mark como protagonista da série. Ele fica meio em coma, literalmente, e ele para de ser o grande pilar, o grande pivô da narrativa. Então, ele vira um coadjuvante. Né? Ele vira meio que um coadjuvante, enquanto outros personagens ali meio que têm as suas pontas amarradas e tal. Então a segunda temporada ela é mais direta. Eu gosto que a segunda temporada, ela, ao mesmo tempo, ela apresenta temas novos. Então, tipo, tem muita coisa ali de sci-fi e muita coisa de cinema de horror e de horror corporal que a segunda temporada desenvolve muito bem. Gosto muito dos episódios do Miolo. O episódio em que o Mark e a Hayley transam no escritório, para mim, é o melhor episódio da série. Então eu acho que tem muita coisa ali tematicamente que vai remeter a cinema noir, Hitchcock, Philip K. Dick, David Cronenberg. A série está bebendo nas melhores fontes possíveis para você falar de uma situação de distopia tecnológica. Então, tipo, eu gosto muito disso. Eu preferiria que no final da série você meio que vai direto na loucura, entendeu? Você coloca os dois Marcos ali numa situação meio delirante, meio esquizofrênica para lutar para ver quem que vai assumir o corpo de fato, entendeu? Mickey 17, Mickey 17. Mickey 17, tipo, vamos lutar de fato para ver quem que vai assumir, não lutar fisicamente, né? Ele luta contra o cara lá. Mas o lance dele, não, grava. Aí você grava um pouquinho e tal. Acho isso uma solução meio besta, sei lá, acho uma solução meio... Tipo, ó, vamos pensar uma solução que todo mundo vai entender, uma solução meio básica e tal. Eu acho que a série às vezes cai na armadilha de seguir o básico, seguir a primeira ideia que tem. Eu gosto mais que você meio que abraça uma coisa absurda e uma coisa de sci-fi mais maluco mesmo, e aí você embarca nisso. A série tem momentos assim que são brilhantes. Sim, eu acho que o que vocês dois falaram até combina bastante com o desinteresse que eu e muita gente vai ter no miolo da série, que é essa ausência do Adam Scott como força motriz ali da série, né? Porque é um cara que tá extremamente bem, que toda vez que ele aparece em tela, ele é muito magnetizante, especialmente no último episódio. A atuação dele no último episódio eu acho absurda, assim, tanto na dualidade entre Mark Scout e Mark S, mas principalmente na cena final ali, de quando ele tá pegando os últimos números e o enquadramento bem perto do olho dele. Eu acho tudo isso muito incrível, e ele saindo um pouco de tela, não que o Dylan ou que a Hayley sejam desinteressantes, mas acho que ele é um cara que atrai muita gente pra série. É sobre ele, né? É sobre ele no fim das contas, e eu concordo muito com isso que o Hessel falou, de dar pra abraçar um pouco mais a loucura. Isso de dupla personalidade não é nenhuma novidade quando a gente tá falando de ficção científica, então acho que tinha jeitos um pouco mais malucos e menos explicativos, menos expositivos, né, de levar isso, mas ainda assim eu achei divertida a cena, era no mínimo engraçadinha. Eu amo essa cena. Eu particularmente amo a cena da cabana, mas eu acho que essa questão do maluco, de abraçar mais essa ideia do in e do out, eu acredito que essa segunda temporada foi mais pra estabelecer esse terreno. Essa segunda temporada, diferente da primeira, ela aborda muito mais quem são os ins e os outs, e como eles se veem como duas pessoas diferentes. Eu acho que o papo do jantar do Burt deu muito a entender isso, sobre a visão de que o Winnie é outra pessoa, e muitas vezes uma pessoa que pode ter uma personalidade completamente nova e livre dos pecados e derivados. Então, essa temporada, pra mim, ela serviu muito como o pano e a preparação para essa terceira. Eu acredito que a terceira, ela possa se aprofundar mais e ser mais ousada, talvez, nessa grande guerra
entre internos e externos, principalmente porque ela termina de uma forma, a segunda temporada, que é a Gemma gritando pelo Mark, ela clamando pelo Mark, assim, completamente desolada, e o cara virando e falando, foda-se você, eu vou viver a minha vida. Qual é a consequência disso para com o interno e o externo, entendeu? Eles tinham combinado aí um plano que não foi seguido, e eu quero muito ver as consequências disso. O resto eu tenho uma visão de que talvez, aí já abrindo com você, Breno, e com a galera de casa que não tenha visto talvez a nossa análise, que talvez tenha um pulo de tempo, né? Um salto temporal, e na terceira temporada as coisas já estejam bem estabelecidas e tudo vai ser resolvido e meio que a gente vai ver o status quo de novo. Eu acho que isso pode ser uma possibilidade, mas eu ainda acho que isso pode ser uma perda de oportunidade de abraçar a loucura e abraçar esse pandemônio que foi deixado na Lumon. É uma situação diferente da primeira temporada, porque a primeira temporada a gente vê uma loucura envolvendo os personagens, mas não necessariamente o status quo da empresa, e agora a gente abraçar essa situação de pandemônio não só dentro da empresa, mas também dentro da cabeça daqueles personagens que tem duas pessoas ali que estão em guerra entre si, entendeu? Então, eu espero e eu torço para que essa terceira temporada, que ela tenha uma abordagem um pouco mais, talvez, numa loucura desses personagens e na cabeça desses personagens, que eu acho que é justamente o que vai acontecer. Eu acho que essa segunda temporada foi mais para assentamento, para nós também entendermos o viés psicológico do Ine e do Out. Acho que é uma série que está o tempo todo também analisando o feedback das pessoas. Então, imagino que tem uma preocupação de você fazer a série num tom que não seja misteriosa demais e você pode perder o espectador. Então, começo de temporada, acelerando muito com a trama para você manter todo mundo presente e tal. Final de temporada, aquela coisa da dancinha e tal, vamos fazer uns cortes aí de redes sociais então, da Lumon, a fanfarra e tal. Me parece uma série que está antenada com essa coisa de redes sociais e você meio que colocar todo mundo ali na mesma... no mesmo movimento, sabe? Das pessoas abraçando a série. E aí, nesse sentido, a segunda temporada acaba dando muitas respostas. Então você tem 3 episódios aí, que são os episódios de clímax, muito explicativos, né? Explicativos em relação à mitologia, em relação ao que significam os números, como os personagens lidam um com o outro e tal. Então aí, nesse ponto, eu acho realmente que a terceira temporada pode seguir num caminho um pouco mais de renovação, de loucura e tal, porque você precisa reapresentar várias situações, né? Essa segunda temporada termina como se fosse o final da história de fato. Você tem um congelamento dos 2 personagens correndo em direção ao sol, e aí você tem um encerramento daquela história. Eles estão de mão dada ali, tipo, felizes para sempre. Né? Naquele frame congelado, eles estão felizes para sempre. Acho que tem 2 consequências bem imediatas que eu gostaria de ver após o final do último episódio da segunda temporada, que é o Mark S, ele se torna, digamos, irrelevante para Lumon na questão trabalhista, né? Ele terminou de fazer o Cold Harbor, ele terminou de compilar todos os arquivos que ele precisava, então por que ele vai sobreviver no futuro para Lumon? Por que ele ainda vai existir na terceira temporada? E a segunda consequência imediata que eu queria muito ver era o que rolou com o Mr. Miltic, porque ele tomou uma porrada sincera de várias pessoas ali. Então eu acho que isso, não só queria ver ele todo espancado, mas queria saber... queria ver ele mostrar alguma fragilidade na relação dele com a Lumon, porque é um cara que foi literalmente humilhado por uma estátua, mas ainda assim se manteve fiel a toda a ideologia, a toda coisa que a empresa dele prega, mas que agora parece ter chegado num ponto totalmente insustentável de, pô, não tá valendo a pena, né, querido? Você é CLT e tá aí apanhando de funcionário a troco de quê? Então eu queria ver, no mínimo, o Miltic mostrando alguma fragilidade nessa relação e queria saber qual que vai ser a justificativa pro Mark S. Acho que isso dá pra ser resolvido com 10 minutos do primeiro episódio de terceira temporada, e aí sim conseguimos um time skip. Eu imagino uma Gemma já entendendo melhor o funcionamento da Lumon e talvez até assumindo o lugar que o Mark Scout tinha de tentar se intrometer nas coisas que estão rolando entre os Ines. Acho que poderia ser um caminho a ser seguido. O Miltic, pra mim, cara, honestamente, quando você falou, eu fiquei pensando aqui comigo. Ele é uma grande incógnita. O meu sentimento para com ele é uma incógnita. Ele tava muito legal nessa temporada. Eu virei e falei, nossa, eu quero gostar desse personagem. Mas ao mesmo tempo eu nutri um ódio por ele. Ao mesmo tempo eu virava e falava, eu tenho dó dele, porque ele tá simplesmente colocado nessa situação. Mas será que ele tá colocado mesmo nessa situação? O quanto ele pode se rebelar contra esse sistema? Ou talvez ele não possa realmente, de fato, fazer nada. Mas, assim, eu me peguei pensando nesse último episódio. Durante o episódio eu tava com um pouco de dó, porque eu virei e falei, cara, o Miltic vai apanhar muito diante dessa situação em que o Mark vai resolver a parada e tirar o Cold Harbor, né? Porque a Lumon basicamente vai colapsar
com o fato do grande aguardo deles ter saído pela culatra. Mas aí depois, quando o Miltic sai e tá todo mundo contra ele, eu virei e pensei, nossa, mas ele é um desgraçado mesmo, porque as pessoas lá estão se fudendo e querendo ou não, ele acaba compactando com isso, só que a gente vê ao longo da temporada ele tendo algumas nuances aí de ter, não um arco de redenção, mas talvez ele pensar consigo mesmo se o que ele tá fazendo tá certo ou errado. E nesses momentos eu torci pra que ele talvez chegasse à conclusão de que ele não estava colocado numa posição de mínimo controle lá, ele é só mais uma maquininha pra essa galera, e ele é só mais uma parte daquele sistema, só que ele realmente, eu não vi o arco que eu gostaria de ver dele, mas que eu acho que talvez a gente veja numa terceira temporada, que é definir o que esse personagem é, se ele realmente é um escravo do sistema, ou se ele, de certa forma, vai se rebelar contra esse sistema. Nesse último episódio, ele deu nuances dos dois, assim como na temporada inteira, que ele vai contra o boneco do Kier lá, faz até uma brincadeirinha, mas ao mesmo tempo tá ele lá se colocando como uma pessoa que vai proteger o Cold Harbor a qualquer, enfim, sob qualquer circunstância. Então eu gostaria de ter, eventualmente, uma resposta sobre o meu próprio sentimento com o Seth Milch. É um grande vem aí dele, né? É o grande vem aí. Eu acho que é um grande vem aí no geral. Já indo para os ovos aqui, eu queria dar 4 ovos para essa temporada porque eu gosto que ela oferece muitos temas novos, um olhar de sci-fi bem interessante, assim. Mas no geral, eu acho que é uma série que está meio que sob risco aí, porque essa segunda temporada ela funciona como final da história. Funciona principalmente como final da história do Mark e a resolução do triângulo amoroso. Mas aí você tem tipo uma situação meio perigosa, porque você está trabalhando num universo que tipo a Lumon é o centro do universo. Essa filial é só uma das filiais da Lumon que tem tipo braços no mundo inteiro. Então você tem uma narrativa super grandiloquente sobre um futuro distópico e ao mesmo tempo a gente está lidando com uma narrativa do escolhido que coloca o Marquez no centro dessa história. Então, tipo, a partir do momento que você afunilou, botou o cara no centro da história, você fala assim, tipo, todo o resto parece que é desnecessário, entendeu? O cara era o único funcionário que importava e tal. Fala, puta, aí você diminui toda essa coisa que pode se expandir mitologicamente e tal. Isso vai ser um desafio para o futuro. Mas eu gosto que poderia ser uma temporada que não oferece nada para as pessoas, porque é uma temporada do meio, talvez, de 3 ou 4, mas é uma temporada que está funcionando ali, talvez sob um risco de cancelamento, sei lá, da série ter sido cancelada no meio do caminho, mas ela funciona como um final de uma história, e eu acho que a história está muito redondinha ali, apesar de ter várias conveniências de roteiro, personagem que entra só para fazer um negócio e depois desaparece e tal. Apesar de tudo isso, eu acho que na relação dos personagens e tematicamente a série é muito bacana, muito sólida nessa temporada. Breno? Cara, eu acho que eu acompanho o resto nos 4 ovos, eu concordo com ele com o que ele tá falando de ser uma temporada de meio do caminho ali e também que ela serve pra encerrar boa parte da história. Acho que esse ovo que ela perde acaba sendo pelo meio ali, pelo 6º, 7º episódio, que foram um pouquinho chatos, particularmente pra mim, mas acho que não desmerece o que foi construído aqui, e querendo ou não, se a gente chega nesse último episódio que encerra tanta coisa, querendo saber um pouco mais, acho que é um grande mérito justamente dessa construção de mundo que 6º, 7º episódio são extremamente necessários para rolar. Acho que é o grande mérito de Ruptura ter conseguido nesses 20 episódios aí montar um universo tão curioso, tão criativo que qualquer detalhezinho é potencialmente explorado para uma nova história. Acho que essa segunda temporada reforça isso ainda mais, que já era algo estabelecido na primeira. Então, por isso, 4 ovos para mim. Eu darei 5 ovos porque Olha! eu acredito fielmente que Ruptura é a melhor coisa que eu já assisti na televisão, e isso não só em termos narrativos, acho que em termos narrativos talvez eu já tenha assistido coisas que me cativaram mais. Eu costumo falar aqui várias vezes que a primeira temporada de Westworld é uma das melhores coisas que eu já vi na cultura pop. Eu sou uma grandíssima fã de Dark também, então em termos de histórias complexas, psicologia e derivados, eu acho que Ruptura é muito interessante, mas não é como se eu não tivesse visto outras coisas interessantes antes. Mas eu acho que a segunda temporada ela eleva muito a estética da série, no sentido de eu gosto muito da direção, eu gosto muito do design de produção, eu gosto muito das opções de trilha sonora que são colocadas, não só as trilhas cantadas, mas também a trilha composta. Quando as pessoas viram e perguntam por que a série é tão cara, eu acho que ela se justifica em toda a produção que ela entrega nesses 10 episódios. Então, apesar de eu não gostar de algumas coisas, eu citei aqui algumas críticas ao 9º episódio, e eu repito essas críticas, gente. Todo mundo me xingou de tudo quanto era novo que eu fiz crítica no 9º episódio. Gente, a gente criticar e pontuar algumas coisas não significa que a gente não gosta da série. São algumas pontuações
que servem pra gente entender algumas questões e também apontar aí talvez algumas insatisfações. Como eu já disse algumas vezes, eu não gosto dessa ideia de talvez inserir muitos mistérios e não se atentar às respostas, porque algumas coisas podem serem resolvidas de forma inverossímil. O Irving, para mim, é um grande exemplo disso. Eu tenho plena consciência de que o John Turturro pode sim voltar, mas não acho que faz sentido colocar uma posição de mistério e de detetive, de ligações misteriosas para depois tirá-lo da jogada. Ele pegou um trem, virou pai de pet e foi embora, tá? Então, as minhas críticas são mais com relação a coisas pontuais que eu acho que são inverossímeis, mas no quesito a série como um todo, produção, direção, atuações, tudo. Eu acho que Ruptura é uma das melhores coisas que eu já vi assim na TV, poderia tranquilamente ter aí qualidade para estar numa telona de cinema, e a gente tá vendo a qualidade de uma telona de cinema em 10 episódios na nossa casa. Então, assim, gosto muito, 5 ovos, tenho minhas questões sim com a narrativa, mas nada o suficiente para eu tirar um ovo, e tô muito curiosa para saber como será essa terceira temporada e possível desfecho da história. Eu torço para que tenha 3 ou no máximo 4 temporadas, para também não ficar se perdendo aí e ter 10 temporadas Supernatural da vida. Não, eu quero ver o Succession agora, eu quero ver brigas da família Egan agora, quero ver o Jamie Egan lá se mostrou que era incapaz e tal, agora eu quero ver os irmãos lá brigando e quero ver... Enfim, dá pra fazer muitas coisas nesse universo aí. Mas diga aí nos comentários o que você achou dessa temporada. Você achou que acontece muita coisa, que acontece pouco? Você estava torcendo por Mark de fora ou Mark de dentro? Conta aí pra gente nos comentários. Dentro!